como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Deus, conforme o seu querer, o inclina. Provérbios 21, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca do profeta Jeremias, Deus despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Me deu todos os reinos, sim. 3, quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Davi, a qual está em Jerusalém. Nesses dias, irmãos, temos falado de reconstruir. Ministramos alguns dias sobre a vida de Neemias, levantado por Deus nesse tempo, contemporâneo de Esdras. Esdras foi incumbido de ir para Jerusalém, para a reconstrução do templo. Já Neemias foi incumbido, autorizado para a reconstrução dos muros. E é interessante que esse rei chamado Ciro é Império Persa, é o império que derrubou a poderosa Babilônia. Babilônia que antes, há 70 anos antes, havia destruído Jerusalém, derrubado os muros, queimado as portas, vazado aos olhos do rei, inclusive de tantos outros. Mulheres foram abusadas, mulheres que estavam gestantes, tiveram suas barrigas abertas pela espada. Atrocidades enormes aconteceu naquele período. O povo foi levado para o cativeiro. E nesse tempo, nessa leva, foram também levados como cativos jovens judeus tementes a Deus, entre eles Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Homens que Deus pegou e colocou no palácio. Ainda que Nabucodonosor julgasse ser o Todo-Poderoso, Deus estava trabalhando. Diga, Deus trabalha. Inclusive, diga, inclusive, no turno da noite. Isto é, quando não se espera, Ele está trabalhando. E a gente cantou a música aqui, Ele trabalha para quem nele confia. Glória a Deus. Deus tem seus planos. Os planos do Senhor não mentem. Os planos de Deus não falham. Passados os 70 anos, Deus ativa o coração de Daniel. E é interessante que nos reinos da Babilônia, esses meninos foram passando. Vem o reino de Nabucodonosor. Os meninos se estabelecem, esses jovens, e se tornam ministros. Vem Belsazar. Eles continuam no poder, os meninos continuam ministros. Cai o império. Deus levanta Ciro. E lá está Daniel e seus amigos
glorificando a Deus, servindo a pátria onde estão, crendo no propósito. Eles estavam distantes de Jerusalém, mas continuavam conectados no trono, crendo que Deus é soberano sobre todas as coisas, e que Deus dirige tudo e todas, e as coisas acontecem conforme o seu querer. Os homens não são nada. Isaías chega a dizer que são menos do que um pingo que cai do balde. É nada. E o próprio Isaías, 200 anos antes, profetizou que Deus levantaria Ciro, e naquele tempo Isaías, recebendo revelação de Deus, chama Ciro de meu servo. Chama Ciro de meu pastor. Um homem que 200 anos depois nasceria, e quando esse homem agora ascende ao poder, desmonta a Babilônia, um novo império, o império Medo-Pérsia, se estabelece. E agora está lá, quem? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, tendo influência agora num novo império. Para pensar. Não era a mesma dinastia, não era o mesmo povo, não era um herdeiro de Nabucodonosor, mas é um outro império que se levanta e que derrota aquele. E Deus continua lá com aqueles que ele havia levantado. E segundo Flávio Joséfos, esse moço viveu, ele é um historiador judeu, ele viveu no primeiro século do milênio passado. Ele viveu no tempo em que Jerusalém foi tomada, no ano 70 do milênio passado. Que doideira, né? E esse historiador conta que Daniel e seus amigos mostraram a Ciro, falaram para ele: olha aqui, há 200 anos antes de você existir, Deus levantou um profeta que falou que nasceria um homem, e que Deus, que ele, o Pai, o Todo-Poderoso, colocaria o nome de Ciro, e que ele se tornaria um homem muito poderoso, e que este homem seria o libertador do povo de Israel. O cara endoidou. E aí ele escreve um decreto, publica um decreto, liberando a volta do povo do cativeiro para reconstruir Jerusalém. Ele pega os tesouros, todo o ouro que Nabucodonosor havia arrancado de Jerusalém, ele pega de volta, devolve tudo, manda levar, ainda libera os tesouros do seu governo para as obras de reconstrução do templo. Por que você teme quando você enfrenta luta? Por que eu temo quando enfrento luta? Por que tememos? Porque nós esquecemos que Deus é soberano, Senhor sobre todas as coisas. Um grande teólogo, A.W. Pink, escreveu: quem está regulando as coisas na terra hoje em dia? Deus ou o diabo? Que dizem as Escrituras? Se cremos em suas declarações claras e positivas, não haverá lugar para incerteza. Amém? Afirmam, vez após vez, que Deus está no trono do universo, que o cetro está em suas mãos. Cetro fala de governo, e a Bíblia diz que o cetro está nas mãos de Deus. A Bíblia afirma que Deus dirige todas as coisas, amém? E diz ainda que segundo o conselho da sua vontade. Glória a Deus. Afirma ainda que somente Deus criou todas as coisas, mas que não somente Ele, mas que também o Senhor domina e reina sobre todas as obras das suas mãos.
As Escrituras afirmam que Deus é onipotente. Você pode dar um glória a Deus? Diga bem forte, glória a Deus. Quando você passar por uma luta, você precisa lembrar e declarar: o Senhor é onipotente, isso é, o Senhor é totalmente poderoso, o Senhor tem todo poder. Aleluia. Glória a Deus. Que a sua vontade, que a vontade de Deus é irreversível, que Ele é soberano e absoluto em cada recanto dos seus vastos domínios. E certamente tem de ser assim. Há apenas uma alternativa possível: ou Deus domina, ou Ele é dominado. O que vocês acham? O que vocês acham? Deus domina ou é dominado? Vocês estão falando parece que estão com freio na boca. Deus domina ou é dominado? Então diga bem forte: Deus domina sobre tudo, sobre todos, inclusive sobre o diabo. Ou Deus impera, ou é subalterno, ou cumpre sua vontade, ou a vontade de Deus é impedida pelas criaturas. Aceitando-se o fato que Deus é Altíssimo, glória a Deus, o único potentado e o Rei dos reis, revestido de sabedoria perfeita e de poder ilimitado, não há resistir-se-á conclusão de que deve Ele ser Deus de fato e não apenas de nome. A conclusão é: se cremos nas Escrituras, então nós cremos que Deus é soberano. Tendo em vista aquilo que acima referimos de maneira resumida, dizemos que as condições atuais requerem urgentemente nova análise, nova apresentação da onipotência de Deus, da autossuficiência de Deus, da soberania de Deus. De cada púlpito desta nação precisa ser trovejada a verdade que Deus ainda vive, que Deus ainda observa, que Deus ainda reina. A fé está no crisol, testada pelo fogo, e não há nenhum lugar adequado de descanso para o coração e para a mente, a não ser no trono de Deus. O que se faz mistério, o que se faz necessário agora, como nunca antes, é a demonstração completa, positiva e construtiva da divindade de Deus. Enfermidades drásticas exigem remédios drásticos. As pessoas se cansam de chavões, de meras generalizações. Exige-se algo mais definido e específico. Um xaropinho adocicado pode servir para crianças manhosas. Um tônico de ferro, porém, é mais adequado para os adultos. E nada conhecemos com maior possibilidade de infundir vigor espiritual em nosso ser do que a compreensão bíblica da plenitude do caráter de Deus. Está escrito: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Glorifica a Deus. Sabe quem diz isso? Daniel, no capítulo 11, no versículo 32. Daniel nunca perdeu de vista a soberania de Deus. A Bíblia diz que 3 vezes durante o dia ele orava em direção a Jerusalém, crendo
falando que Deus os tiraria dali, da Babilônia, que Deus os restituiria. Meu Deus, isso é muito poderoso. Em nenhum momento ele arrefece a fé. E por não arrefecer a sua fé, por não desanimar, é que Deus lhe revela os acontecimentos futuros no mundo. E Deus foi mostrando para ele cada rei que se levantaria, e como seria, e como cairia, quem seria o próximo que seria levantado na face da terra. Meu Deus! No capítulo 9, ele ora e faz confissão de pecado, dizendo: nós estamos aqui não é porque o Senhor é fraco, mas é porque nós fomos fracos. Nós estamos no cativeiro não é porque era a tua vontade primária, mas secundária, porque o Senhor havia avisado que se nós não andássemos na tua presença, nós seríamos castigados, seríamos disciplinados, e por isso aqui estamos. Olha o entendimento de Daniel. Por isso ele confessa o pecado da nação como se fosse dele. Logo a seguir, ele percebe que o tempo da profecia se cumpre, dos 70 anos de Jeremias, do cativeiro anunciado por Jeremias, e ele começa então a trazer a esperança, ele começa então a lembrar a Deus. Na verdade ele não lembrava a Deus, era o Espírito de Deus que o lembrava de levantar, de clamar, de profetizar, de proclamar o retorno. Aleluia! Porque Deus tem prazer em trabalhar em parceria com o homem. Deus tem prazer em trabalhar em parceria com você. Glória a Deus. E agora chega o tempo. O livro de Esdras é anterior ao livro de Neemias. Esdras quem primeiro vai. E é interessante, o texto de Esdras, capítulo 1 que nós lemos, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o espírito de Ciro, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu os reinos da terra. Olha só, um cara ímpio, ele está reconhecendo: quem me colocou aqui foi Deus, quem me deu os reinos da terra foi Deus, e ele é que colocou uma missão nas minhas mãos, para reconstruir a cidade de Jerusalém. Dá para você dar um glória a Deus? Vou te falar uma coisa, pode aplaudir Jesus. Se você não duvidar da soberania de Deus, dos planos eternos de Deus a respeito da sua vida, se você não duvidar de que Deus está no trono dirigindo todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, eu quero te dizer que nada vai te derrotar nessa terra. Aleluia! E você vai trabalhar em parceria com Deus como objeto de restauração. Se você não abrir mão da soberania de Deus, se você não permitir que o diabo coloque dúvidas no seu coração, você vai ser levantado por Deus como voz profética. Você vai antever as coisas que irão acontecer. Deus vai revelar você como profeta e como profetisa. Aleluia! E as coisas acontecerão conforme o plano de Deus anunciado a você. Glorifica Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero só lembrar vocês o contexto histórico. Os livros de Esdras, Neemias e Ester cobrem o último século da história do povo de Deus no Antigo Testamento, dos anos de 538 a 433 antes do nascimento de Jesus. Os livros de Esdras e Neemias descrevem a volta dos judeus do exílio babilônico em 3 épocas. O primeiro grupo voltou com Zorobabel. Esdras capítulo 2, versículo 1 fala disso. Esdras capítulo 6, versículo 22 fala disso. O segundo grupo, que voltou com Esdras 80 anos mais tarde. Esdras capítulo 8, versículo 1 fala sobre isso. E o terceiro grupo de exilados voltou com Neemias, e está registrado no livro de Neemias. O povo judeu, como dissemos, havia passado 70 anos no cativeiro da Babilônia.
conforme Jeremias havia predito no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, 37, 17 a 21. Mas o poderio babilônico estava terminando e estava surgindo um novo império, o império da Pérsia, cujo rei é Ciro. Isso aconteceu no ano de 539, antes do nascimento de Cristo. Agora eu quero dar um salto, agora eles já estão em Jerusalém, começam a construção do templo, todos estão felizes. É interessante, lá no capítulo 3 de Esdras, você pode olhar depois, quando eles lançam os alicerces da reconstrução do templo, diz a Bíblia que eles foram tomados de choro, outros tomados de alegria e outros tomados de choro, porque uns estavam lembrando como foi a glória do primeiro templo, e ao mesmo tempo eles regozijavam pela possibilidade de estar reconstruindo o templo, fazendo parte da história de um processo de reconstrução. Lembraram de toda a beleza, de toda a grandeza, um templo coberto de ouro, como foi o primeiro templo, e agora ali eles estão reconstruindo. O nome desse momento que acontece, nós chamamos de avivamento. É quando as pessoas voltam o coração para Deus, é quando os homens se dobram na presença de Deus, é quando os homens reconhecem a soberania de Deus, a grandeza de Deus, a ação de Deus na história. Agora preste atenção que isso precisa ficar muito claro na sua vida. Deus disse que ia levantar um homem 200 anos antes dele nascer. Deu o nome para ele antes dele nascer. Quando esse moço nasce 200 anos depois, o pai e a mãe vai lá e coloca o nome de Ciro. Quem é que soprou no coração do pai, mas a mãe? Dá para falar mais forte? Quem é que soprou o nome do menino no coração do pai e da mãe? Deus. Vou ter que pôr o Osés para gritar para vocês todos, que aí tem gás. Deus, com todo o poder, iniciou um novo império, derrotou o império babilônico, tinha tomado todos os reinos na época, palavra dele era como palavra de Deus na terra. Ele manda reconstruir o templo, libera o povo para ir, pega os utensílios do templo que tinham sido roubados, manda devolver tudo e libera mais recursos. O povo está animado, reconstruindo, diga, mas o diabo levanta oposição. É sem lógica, não é? Mas é também assim na sua vida. Quantas coisas você está lutando por elas e você tem certeza que é promessa de Deus, que Deus te deu, que Deus assinou, que Deus revelou, que Deus confirmou, mas daqui a pouco levanta um impedimento. É verdade ou não é? E levanta com tanta fúria para fazer parar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Aí o que você faz? Você não, os outros param, choram, se frustram. Muitos abandonam, esses outros abandonam o sonho, abandonam o projeto, abandonam a promessa, se desvia, cai no mundão ou fica em depressão. Mas eu quero te dizer que foi apenas um levante de Satanás, mas Deus continua pronto para se levantar em seu favor e levantar em seu favor, constituir uma barreira e frustrar os planos do diabo. Sempre que você estiver num projeto de reconstrução, haverá oposição. Sempre que você estiver caminhando em direção a coisas boas, novas, bênçãos de Deus, por mais que você tenha promessas, você vai enfrentar oposição. Só que Deus permite a oposição. Sabe para quê? Para você não ficar grande, para você não ficar vaidoso, para você não ficar orgulhoso, para você aprender a depender de Deus, para peneirar a sua vida, para te mostrar quem de fato é seus amigos, quem não são, com quem você pode contar, com quem você não pode contar, amém? Para depurar o seu caráter, amém?
e para humilhar Satanás mais uma vez, como Deus tem feito ao longo das histórias, aonde o diabo olha um ser tão fraco como eu e você, e ele não consegue nos derrotar se nós nos posicionamos na presença de Deus. Eu não acredito que eu falo um negócio desse, vocês ficam parados. O que deixa o diabo louco é saber que seres tão frágeis como eu e você, gente que não tem força em si para se manter em pé, com tantas falhas, com tantos pecados, mas cobertos pela graça de Deus, gente que aprendeu a confiar em Deus, gente que aprendeu a colocar a sua confiança em Deus, como Davi diz, em mim não há força, mas todo o poder está nas mãos do Senhor. São esses que Deus usa para derrotar Satanás. A Bíblia diz que Deus usa as coisas que não são para envergonhar as que são. Os que não são somos nós. Aleluia. Aí os caras levantaram a oposição, mandaram uma carta para o rei. Já não era mais Ciro, já era Dario. E falaram, os caras estão rebelando. Os caras estão levantando outro reino. E no passado esse povo foi perigoso. Toma cuidado, hein? E aí manda parar a obra. Manda parar a obra. E aí Deus levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias, para dizer, não parem. Mas o rei mandou parar, fizeram confusão, o rei mandou parar, mas ele está dizendo, mas Deus está dizendo que não é para parar, é para continuar. A submissão aos homens enquanto não fere o propósito eterno de Deus. E os profetas falaram para não parar, e os inimigos concordaram que eles iriam continuar trabalhando até que o rei mandasse uma resposta. Então Tatenai, o governador a oeste do rio, e os seus companheiros executaram com toda a diligência o que mandaram o rei Dario. Assim os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia de Ageu, o profeta, e de Zacarias, o profeta. Nós precisamos de vozes proféticas do nosso meio. É a voz profética que levanta e diz, assim diz o Senhor. A voz profética nos chama. A voz profética nos confronta. Confronta com a palavra de Deus, confronta com o propósito de Deus, nos chama a agir em fé, a tirar os olhos do diabo, a tirar os olhos do mundo, a tirar os olhos das pessoas, a tirar os olhos da oposição e a colocar os olhos em Deus. Vou te falar uma coisa. Esse coronavírus, se nós formos olhar o que diz o mundo, esse coronavírus dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, sabia? Sim ou não? A cada 10 dias, eles dizem, agora que vai vir, não é assim? Agora que será? Segundo as previsões, já era para estar no Brasil 500 mil pessoas infectadas. Existe um problema, mas ele deve ser enfrentado, devemos tomar todo o cuidado, mas nós não podemos parar a nossa vida, a nossa fé. O maior laço do diabo nisso tudo é impedir a igreja de se reunir e buscar a face do Senhor.
Faz uma tomada desse povo todo aí para mim, meu filho. Você consegue? Faz aí. Mas você está aqui para dizer que você crê na grandeza do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Eu comecei a escrever uma música e falta terminar, e eu digo assim, no início dela: nada te toma de surpresa, nada te faz cair do trono, sei que continua sendo Deus, tu és Deus. Um simples vírus amedronta, tirou a paz, virou afronta, mas sei que continua sendo Deus, tu és Deus. Quem não entendeu que é tempo de voltar, quem não entendeu que é tempo de reconciliar, quem não entendeu que é tempo de cura, quem não entendeu que é tempo de voltar para Deus. Aleluia. Nada toma Deus de surpresa. O que significa andar em fé? Significa isso: nossos pensamentos são formados, nossas ações são reguladas, nossa vida é moldada pelas sagradas escrituras, porque diz a Bíblia em Romanos 10, versículo 17, porque a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então nós temos que ouvir a palavra, nós temos que ouvir as ministrações, nós temos que ser confrontados pela palavra para fortalecer a nossa fé. Aleluia. Aleluia. É da palavra da verdade, somente dela, que podemos aprender qual é o relacionamento entre Deus e o mundo. No capítulo 6 de Esdras, eles param para celebrar a Páscoa. E diz que os sacerdotes e levitas, versículo 20, tinham purificado como se fosse um só homem. Todos estavam limpos e imolaram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Esses dias eu peguei um texto que o tema era Quarentena de Deus. Quem leu? Quarentena de Deus. Você sabe por que eles param para celebrar a Páscoa como se fosse um só homem? Os sacerdotes se purificam, o povo se purifica, eles fazem o melhor. Você sabe por quê? Porque eles estavam impedidos de fazer. A gente só valoriza quando não tem. Por isso o texto Quarentena de Deus. Porque para aqueles que amam estar na casa de Deus, esses estão sofrendo, e qualquer oportunidade que tem de um culto, eles vêm com muita alegria, com muito prazer, eles se entregam, eles se jogam, eles se lançam, eles adoram, eles louvam, eles bendizem o nome do Senhor. Mas para aqueles que já não gostavam, que já não tinham prazer no Senhor, e que está na igreja 2 horas de culto era um tédio, para eles foi uma bênção a quarentena. Porque eles têm agora uma desculpa. Não, eu não vou porque quarentena. Quarentena. Mas a carta aos Hebreus diz assim: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, ao contrário disso, façamos admoestações, tanto quanto vedes que a volta de Jesus se aproxima. É por isso que eles celebram a Páscoa, porque eles estavam impedidos de celebrar. Agora eles têm vislumbres de esperança. Eles estão reconstruindo o templo. A cidade ainda estava arrasada. Eles não tinham conseguido ou conquistado a independência novamente como nação.
Os muros estavam queimados, destruídos, as pedras queimadas, cheias de entulho. Mas qualquer sinal e oportunidade para celebrar o nome do Senhor, eles faziam com toda a alegria do ser deles. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que, unindo-se a eles, se apartaram das imundícias das nações, das terras, para buscarem o Senhor Deus de Israel, e celebrando a festa dos pães ázimos por 7 dias com alegria. Quantos dias de festa? Quantos dias de festa? Porque o Senhor os tinha alegrado, tendo mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. O que chama atenção é que o texto deixa claro a intervenção divina. Foi Deus quem mudou o coração do rei Dario, para que se cumprisse um decreto de Ciro, anteriormente promulgado para a reconstrução do templo. O que demonstra claramente a soberania de Deus na história, tendo recebido o decreto do rei Dario, Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, e os companheiros deles cumpriram plenamente. Primeiro Ciro libera. Vem o seguinte governador, eles mandam uma carta, param. Aí os profetas vêm e dizem, não parem, continuem. Eles continuam, consultam agora Dario, e Dario libera e manda construir, manda continuar o projeto. Glória a Deus. A grande lição que nós podemos tirar do livro de Esdras é que Deus é o grande condutor de toda a história. Quando nós olhamos para a situação em que está o nosso país em especial, que além do coronavírus, uma grande crise política, a gente fica com o coração apertado. Eu fico. Como eu fico. Quando eu vejo o presidente que eu votei, por quem orei e continuo orando, sendo atacado de todos os lados, quando você vê que aquele que era levantado ou considerado como um grande herói nacional, que o cara estava num governo 15 meses só, adquirindo provas, qualquer coisa que pudesse incriminar para derrubar aquele que o tinha chamado para ser o seu ministro, a gente entristece o coração. Meu Deus, tem misericórdia, que loucura. Quando você vê um STF, Supremo Tribunal Federal, legislando, tomando decisão, o presidente decide, os caras vão e barram. Ontem eu parei assim. Aí, ontem à noite, meia-noite, sei lá, eu fui, deitei na rede, eu estava com o coração pesado. Tem uma rede para lá de fora, assim, na varanda da minha casa. Eu estava com o coração pesado. Aí eu parei e disse assim, Deus, o Senhor continua sendo Deus. Nada te toma de surpresa. Isso que agora a gente vai sabendo, Deus já sabia. Deus já sabia. Eu fico com dó. E eu fico clamando porque é gente. Aquele presidente, o quanto que aquele homem está sofrendo com tanta punhalada, é pela frente, é pelas costas, é de lado, de tudo quanto é jeito. Se for olhar pelos homens, pelos inimigos, pela grande mídia, ele cai. Mas se olhar para uma igreja, um povo de Deus que ora por ele nesse país, ele continua em pé, enquanto o coração dele estiver dentro do propósito de Deus. Você pode glorificar Jesus? Qual deve ser a nossa atitude diante da soberania de Deus? Primeiro, confie na soberania de Deus. Dá um toque em quem está do seu lado aí e diga, confie em Deus. Confie em Deus. Ouça-me, nesse momento de sua vida, você está na dependência de alguém para algum assunto importante? Você precisa de alguém para decidir alguma coisa para você?
Eu te digo, não há motivos para ficar preocupado. Não confie nem desconfie da pessoa que vai tomar a decisão. Por mais duro que seja o coração do rei desta situação, isso é, a pessoa no lugar do rei, quem está com o poder de decidir, Deus é capaz de incentivar essa pessoa a agir da forma correta. Se o coração do rei, Deus torce conforme Deus torce as águas do rio, muda de curso, leva para um lado, leva para o outro, e diz a Bíblia em Provérbios 21, que o coração do rei está nas mãos do Senhor, como ribeiros de água. Ouça, confie em Deus de todo o seu coração, pois Ele é quem está no comando. As pessoas vão agir e você vai ficar grata, e elas podem ficar até orgulhosas, mas você dá a glória para Deus, sabendo que Deus se levantou em resposta às suas orações. Diga, o coração do rei, o coração das pessoas está ou estão nas mãos do Senhor. A segunda palavra é a primeira, eu vou falar, vocês repetem. Confie na soberania de Deus. A segunda palavra é seja humilde. O texto de Provérbios diz que Deus inclina o coração do rei segundo o seu querer. Isto é, segundo o querer de Deus. Isso significa que a decisão que o rei tomar será aquela que Deus planejou para esta situação. Não fique frustrado, talvez não seja o que você queria. Mas se você confia na soberania de Deus, você vai entender que Deus está vendo o que você não vê. Aquilo que talvez para você seja bênção, para Deus é um livramento que Ele está te dando. Você pode dar um glória a Deus? Não fique frustrado nem revoltado se a decisão tomada não for aquela que você esperava. Lembre-se que somos egoístas e sempre iremos querer que as decisões nos sejam favoráveis. Mas lembre-se também que Deus planejou o melhor para nós. O coração do rei está nas mãos de quem? De quem? Terceira verdade. Entregue tudo nas mãos de Deus e viva em paz. Você pode repetir? Vira para quem está do seu lado, põe dedo de profeta na direção dele e diga: entrega tudo nas mãos de Deus e viva em paz. Esposa, olha para mim, mulheres, olha para mim. Esposa, não adianta ficar brigando com o marido, tentando impor a sua vontade sobre a vontade dele. Deposite o assunto aos pés de Jesus e peça para Deus tomar o coração do rei, que aí que é seu marido, em suas mãos. Marido, o mesmo vale para você. Pare de querer enfiar a goela abaixo. Pare de fazer birra, de falar grosso e de xingar e de querer agredir a mulher. Ponha diante daquele que tem poder para mudar o coração dela. Oxi. Cadê os homens falando glória a Deus aí que não saiu nada? Pode confiar. Se é ela que manda lá na sua casa, se você confiar, o negócio vai mudar. Vamos lá. Filhos, cadê os filhos? Especialmente os que estão aí sob a tutela do pai e da mãe. Não queiram forçar a barra para cima de seus pais. Antes de pedir ao pai ou à mãe, peça primeiro a Deus e aceite em paz a decisão que seus pais tomarem. Eu não ouvi os jovens falar um amém? Cadê os jovens falar, fala a Deus? Não saiu nada. Então para de fazer birra, fazer beijo, sair pisando dura. Também ninguém me ama nessa casa. É engraçado, todo filho fala isso, não fala? Fala ou não fala? Os seus já falaram, Sara? Os seus falam? Todos falam. É quando não tem mais argumento, aí eles sacam dessa arma. Ninguém me gosta de mim, ninguém se importa comigo.
Ninguém me ama. Para fazer pressão para o pai bobo, mas a mãe ir lá e ceder. Beijinho. Beijinho no ombro, diz a outra ali. Agora para os pais, filhos, fica atento aí. Para os pais, acorda o pai, mas a mãe para ouvir. Pais não queiram dominar seus filhos. Aí meninada fala assim, fala a Deus. Agora vocês gostaram, né? Essa raça é brinquedo? Hein? Coloque nas mãos de Deus e confie que Ele fará o melhor da melhor maneira possível. Às vezes os pais impedem os filhos de crescer, ficam tomando tanto cuidado para protegê-los, que às vezes Deus usa as quedas deles, as dificuldades deles, os problemas deles, para gerar maturidade. Às vezes é para quebrar o queixo mesmo, para eles baixarem a bola, para eles virem para Deus como voltou o filho pródigo, quando bateu com a testa na parede, não tinha mais o que fazer, não tinha amigo, não tinha dinheiro, não tinha mais nada, ficou na mão. Então às vezes Deus está trabalhando, mas você vai lá e dá seu jeitinho. Tome cuidado, deixa Deus ser Deus. Eu só sei de uma coisa, qualquer pessoa que acha que está muito bem, seja com dinheiro, seja no amor, seja em que área for, ele só volta para Deus quando ele tem uma decepção. Ele só volta para Deus quando ele vê que as forças dele não resolvem os problemas dele. Aí ele se humilha na presença de Deus. Então deixa Deus trabalhar. A hora que Deus começa a apertar, aí você, ai meu Deus, tem misericórdia. Pai e mãe fica assim. Quer que Deus trata, mas que não pode dar um beliscãozinho no filho. Deus não discipline, Deus tem misericórdia, Deus ele não leva um esbarrão na vida, que Ele não tenha dores na vida. Oxe, como é que Deus vai trabalhar? Se a Bíblia diz que Deus disciplina quem Ele ama. Sim ou não? Então vamos dar um glória a Deus bem forte. Oh, glória a Deus! Estou concluindo. Empregado, não adianta arrancar à força uma decisão de seus patrões. Você verá que quando Deus age, as coisas fluem naturalmente, como um rio que virou à esquerda porque encontrou uma pedra em seu caminho. E não existe pedra maior do que Deus, quando Deus se coloca no caminho de alguém. Não adianta ficar brigando com o vizinho. Ele só mudará suas atitudes quando tiver vontade de mudar. Portanto, entregue seu vizinho a Deus, que tem o poder para incentivá-lo a agir corretamente. Vendedor, não queira empurrar sua mercadoria goela abaixo. Fica arrumando mentira para tentar vender. Entregue o coração dos seus clientes nas mãos de Deus. Às vezes você é vendedor, é crente em Jesus, mas não tem nenhuma listinha de oração pelos nomes dos seus clientes, um por um, abençoando as finanças deles, abençoando a vida deles. Entregue o coração dos clientes nas mãos de Deus, pois o coração do rei está nas mãos de Deus. Amém? Pode ser muito frustrante ficar tentando mudar à força as pessoas ou as circunstâncias. As coisas mudam de fato quando a vontade humana muda. Tudo é infinitamente melhor, mais agradável e mais produtivo quando flui naturalmente. Confiemos em Deus, pois Ele é quem está no comando. Você pode dar glória a Deus por isso? Diga, eu confio em Deus, pois Ele está no comando. Fique em pé, por favor. Deus tem poder e habilidade para inclinar os rios e os corações para o lado que Ele julgar melhor. Cada situação, cada decisão, elevemos nossos pensamentos ao Pai e oremos. E se você quiser orar comigo, repetir comigo essa oração, estenda suas mãos e diga assim: Pai, eu creio em Tua palavra, quando diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Você pode falar isso mais alto? Creio que Tu estás no comando de tudo.
confio em Ti, coloco mais esta questão em Tuas mãos e aceito humildemente o que vier da parte do Senhor, pois eu sei que, apesar da decisão ser tomada por homens, será a Tua vontade que estará sendo apresentada a mim, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.